Há pouco mais de uma semana, a Câmara dos Deputados aprovou um pacote de propostas que busca limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Essas propostas incluem duas propostas de emendas constitucionais, as famosas PECs, que restringem decisões individuais de ministros do STF e permitem que o Congresso possa anular decisões da Corte, com apoio de 2/3 dos deputados e senadores. O pacote também propõe mudanças nas regras de impeachment dos ministros do STF, como a criação de prazos para que o presidente do Senado avalie pedidos de afastamento. Essas propostas têm sido vistas por muitos como uma tentativa de controle político sobre o judiciário, levando a um aumento da tensão entre os poderes. A gente conversa agora com o doutor e mestre em Direito Constitucional pela USP, Antônio Carlos de Freitas Júnior. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação remota. As mudanças propostas nas PECs desrespeitam a cláusula pétrea que protege o equilíbrio entre os poderes na Constituição? Agradeço muito o convite, contem sempre conosco. Não há uma violação à separação obrigatória dos poderes. O que acontece? O que a Constituição proíbe, o que é a cláusula pétrea, é abolir ou tendente a abolir os poderes. Regular como esses poderes se organizam, como eles se relacionam, faz parte do poder constituinte. Seja do poder constituinte originário, lá aquele de 1988, seja do poder constituinte derivado reformador, que pode ser feito com a maioria de deputados e senadores, com a maioria qualificada de deputados e senadores. O fato é que a gente pode discutir se é bom ou não. Se ter essa possibilidade vai melhorar a democracia brasileira ou piorar a democracia brasileira. Mas usar como um argumento de autoridade que isso viola a cláusula pétrea, isso não tem a tecnicidade, isso não tem o rigor técnico constitucional necessário. Não viola. Podemos discutir o quanto é bom, uma maioria, se é interessante esse retorno do judiciário para o legislativo sob discussão. Isso é possível regular os poderes. Não estamos numa teoria clássica de que o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário apenas julga, até porque, se fosse assim, tão rígida a separação dos poderes, o judiciário não poderia declarar a lei inconstitucional. Ele teria que apenas ser o que a teoria clássica dizia, que é a boca da lei, e só proferir a lei no caso concreto, sem dizer se ela ofende ou não a Constituição. Então estamos, todos poderes vão como checks and balances, freios e contrapesos, se apertando, se aprumando, se bloqueando, se permitindo. Agora, como faz isso? Isso é missão do poder constituinte derivado, da maioria qualificada da Câmara, do Senado Federal, e também da população, através da mídia, através das redes, dar sua opinião sobre como é essa arquitetura institucional, que é melhor para a nossa democracia. Certo. Agora, no caso específico da PEC 28/2024, que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal, isso não fere o princípio da separação dos poderes? Isso é uma modelagem, isso não fere. Não existe nenhuma teoria de que o Poder Judiciário, só por ser o último a dar a palavra, tem uma primazia. Então, assim, pode ser que não seja bom, pode ser que a gente discuta, mas isso violar, não. Ao mesmo tempo que o Judiciário anula por uma questão de constitucionalidade, uma maioria qualificada pode ter essa previsão. Hoje você tem, no Canadá, por exemplo, uma previsão de que o Legislativo, por maioria qualificada, pode impor por 5 anos uma interpretação constitucional diferente da Corte Constitucional. Então, tem discussões tanto na Hungria como em Israel. Isso, com certeza, tem grande discussão. Isso não é... Muitos doutrinadores acham isso equivocado, acham isso piora, dá um déficit democrático, piora a qualidade da democracia, mas não é uma violação à cláusula pétrea. Vamos lá. Quando você tem uma violação à cláusula pétrea, essa PEC nem deveria tramitar. A violação é algo tão grave, é uma gravidade tão grande, que a sanção do ordenamento eu nem posso discutir isso. Então, se violasse, um mandado de segurança poderia travar, suspender a própria discussão dessa PEC. Então, dizer que ela é ruim, era possível. Você tem que discutir isso, mas dizer que esta PEC viola a cláusula pétrea, ela não é técnica, e isso dá para ela uma sanção de que nós, brasileiros, não podemos sequer discutir se seria bom uma maioria qualificada rever uma decisão da Suprema Corte em termos de A, B ou C. Tem vários momentos que você tem poderes atuando com os outros poderes. O Senado
julga, ele é o julgador do impeachment do presidente da República. O presidente da República pode, tem uma teoria para isso, deixar de cumprir uma lei por entender inconstitucional e depois, na sequência, pedir a declaração para o STF. Esse arranjo dos poderes, não existe um manual nem internacional, muito menos um manual dentro da Constituição, dizendo que tem que ser desse jeito, daquele jeito. O que ela proibiu é que eu não posso eliminar o poder e nem esvaziar o seu poder. E o Supremo não vai estar esvaziado se, por exemplo, se essa PEC desse uma maioria simples para suspender, não desse prazo para essa suspensão, você poderia falar que ela está esvaziando o Poder Judiciário, esvaziando o Supremo Tribunal Federal. Mas não há esvaziamento. Pode ter uma limitação de poder, pode ter até uma diminuição do poder, mas não está escrito na cláusula pétrea, na previsão de cláusula pétrea, que você não pode diminuir poder. Senão, por exemplo, você teria muitas discussões de qualquer tipo de arranjo de competência. Você não poderia mudar nenhuma competência da Constituição original de 1988. Tá certo. Muito obrigado pelas suas explicações, doutor Antônio. Um grande abraço.